Lava Jato apura superfaturamento em obras da Petrobras em Salvador. Agentes da Polícia Federal cumprem mandados de prisão e de busca e apreensão. Dia de descontos, dia de abrir a carteira, será mesmo? Black Friday é uma das datas mais esperadas pelo varejo e também pelos consumidores. Uma das recomendações dos órgãos de defesa do consumidor para esse período é o planejamento das compras. Rede de lojas Avan pode ser multada em 100 milhões de reais por coagir funcionários na escolha de candidato a presidente. Você pega uma cartinha e transforma o Natal de uma criança carente. É uma paz, assim, é um alívio dentro do coração da gente de conseguir fazer uma coisinha que seja, uma coisinha pequenininha. Já dá uma felicidade imensa. Olá, boa tarde. Boa tarde. Operação Lava Jato chega à fase de número 56. Agentes da Polícia Federal foram às ruas agora pela manhã para investigar o possível superfaturamento na construção da sede da Petrobras em Salvador. E quem tem os detalhes sobre essa operação, e a gente conversa agora ao vivo, é a repórter Aline Barcelos. Oi, Aline, boa tarde. Boa tarde para você, Rafaela. Boa tarde a todos. Esta nova etapa da Operação Lava Jato foi autorizada pela juíza substituta Gabriela Hard e por Sérgio Moro. A autorização dos juízes saiu depois de o Ministério Público pedir à Justiça para que os mandados de prisão e de busca e apreensão fossem executados. Com a ida de Sérgio Moro para o Ministério da Justiça, Gabriela Hard fica à frente da Operação Lava Jato até o dia 30 de abril de 2019. A Polícia Federal está nas ruas para cumprir 68 mandados de busca e apreensão, 14 de prisão temporária e 8 de prisão preventiva, que é aquela prisão por tempo indeterminado. Os policiais estão nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia. Segundo a Polícia Federal, também houve superfaturamento nos contratos de gerenciamento das construções e também nos projetos de elaboração de engenharia e arquitetura. O prédio da Petrobras em Salvador se chama Pituba e foi construído pelas empresas Odebrecht e OAS, ambas já investigadas pela Lava Jato. Segundo o Ministério Público Federal, as empresas teriam pagado vantagens indevidas no valor de 68 milhões de reais. Chegou a essa cifra aí de 68 milhões de reais. Segundo informações da Polícia Federal repassada à produção do Jornal da Justiça, até agora já foram cumpridas 17 prisões temporárias em São Paulo, na capital, uma prisão preventiva em Campinas e uma prisão preventiva também em Santo André. Dos 29 mandados de busca e apreensão, já foi cumprido 1 em Guarulhos, 1 em Bragança, 2 em Santo André, 3 em Indaiatuba, 5 em Campinas e 17 em São Paulo, na capital. Voltamos ao estúdio com você, Rafaela. Obrigada pelas informações, Aline. E uma transportadora que não agiu para minimizar riscos deve indenizar o cliente por roubo de carga. A decisão é do STJ. Uma mulher contratou uma empresa para transportar uma carga avaliada em cerca de R$340 mil. E, sem informar a cliente, a empresa subcontratou o serviço e fez um seguro que não cobria o valor total da mercadoria. A carga foi roubada e a mulher entrou na justiça. Em primeira instância, a transportadora foi condenada a ressarcir o valor da carga para a cliente. A seguradora foi obrigada a pagar para a transportadora o montante correspondente ao prejuízo financeiro até o limite da apólice. Mas o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reformou a sentença, entendendo que o roubo de carga é um evento de força maior e exclui a responsabilidade da transportadora. O caso chegou à terceira turma do STJ e foi considerado que não foram adotadas medidas de segurança necessárias aos riscos da operação contratada. O relator do recurso, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, destacou que, como a carga ultrapassava o valor mínimo do seguro obrigatório de transporte de valores, que é de R$80 mil, a possibilidade de roubo é previsível e exigia providências adicionais para evitar prejuízos financeiros decorrentes. A transportadora foi então condenada a indenizar a mulher em R$170 mil, quantia correspondente à metade do valor da carga roubada, e a seguradora a pagar os valores fixados em apólice.
Um pedido de vista suspendeu no plenário do Supremo o julgamento de um processo que discute a expulsão de um estrangeiro que teve filho no Brasil após cometer crime. O primeiro a votar foi o ministro Marco Aurélio. Ele explicou que a nova lei de imigração, em vigor desde o ano passado, diz que o estrangeiro que teve filho brasileiro, após ter cometido crime, não pode ser expulso do país. E reforçou: o direito das crianças ao convívio familiar deve ser preservado. Se o interesse da criança deve ser priorizado, é de menor importância o momento da adoção ou concepção. Percebam que esse entendimento tampouco esvazia a soberania nacional. 7 ministros acompanharam o relator. Eles citaram que autorizar a expulsão vai contra tratados internacionais assinados pelo Brasil e que o principal é proteger os filhos desses estrangeiros. A expulsão, mesmo assim, acabará ou privando a criança desse dever do Estado de proteção que deveria existir, ou privando, como muito bem lembrado pelo digno defensor público federal, o defensor público federal geral, privando a criança do seu país. Se o foco é a proteção à criança, em absoluto, a data da concepção, tendo como paradigma, tendo como referência a data do delito motivador da dispensa, guarda qualquer relevância. Garantir-se que o artigo 227, especialmente da Constituição, seja devidamente cumprida em benefício do menor ou daquele que é dependente desta pessoa que errou e que, portanto, cujo afastamento não vai fazer com que se garanta o que a Constituição estabelece e assegura. O caso julgado no STF é de um cidadão da Tanzânia. Ele foi condenado por uso de documento falso. Cumpriu a pena, mas a expulsão dele foi decretada pelo governo federal. O estrangeiro, então, recorreu. O Superior Tribunal de Justiça suspendeu a medida, alegando que ele teve uma filha em 2007, depois de ter cometido o crime e que, por causa da criança, ele deve permanecer no país. O julgamento não foi concluído nesta quinta-feira porque o ministro Gilmar Mendes pediu vista. 6 processos que tramitam nas instâncias inferiores estão à espera da decisão do Supremo. O Ministério Público do Trabalho em Santa Catarina processa a rede de lojas Avan. Procuradores pedem a aplicação de multa de R$100 milhões, com a alegação de que funcionários teriam sido coagidos durante as eleições. E vamos voltar ao vivo agora ao telão, porque quem tem mais detalhes sobre esse caso é a repórter Carolina Chaves. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. Olha, são R$25 milhões por danos morais coletivos e R$5 mil para cada um dos 15 mil funcionários que somam os R$100 milhões. Segundo o Ministério Público do Trabalho, em Santa Catarina, ficou provado que os funcionários eram vítimas de assédio moral por parte do empresário. Ele fazia pesquisa eleitoral identificando os funcionários e interferindo no direito de voto nestas eleições. Segundo a investigação, o empresário ainda ameaçava fechar postos de trabalho caso o candidato dele não fosse eleito. Ainda era realizada campanhas eleitorais na unidade de trabalho, no ambiente de trabalho e também para um candidato específico à presidência da República. Segundo os procuradores do trabalho, as condutas são graves e elas violam a democracia e também a liberdade de escolha. Antes, a Justiça já havia atendido a um pedido do Ministério Público do Trabalho para que a empresa e o dono fossem proibidos de praticarem assédio moral, discriminação e violação da intimidade ou qualquer tentativa de influenciar o voto. Segundo o juiz, o caso se agrava quando põe em risco o emprego de 15 mil pessoas. Rafaela. Obrigada, Carol. E neste domingo vão ocorrer eleições suplementares em 2 cidades do Rio Grande do Norte e em um município do Mato Grosso do Sul. No município de Pendências, no Rio Grande do Norte, o prefeito e o vice-prefeito foram cassados pelo TRE por abuso de poder econômico e político e compra de votos. 10.240 pessoas estão aptas a votar na cidade. Também no Rio Grande do Norte, haverá nova eleição no município de Água Nova. A cassação da prefeita e do vice se deu no plenário do Tribunal Superior Eleitoral.
Os motivos são abuso de poder econômico e compra de votos. 2.551 eleitores estão aptos a votar na cidade. Já em Caarapó, em Mato Grosso do Sul, o prefeito e o vice foram cassados também pelo TSE por compra de votos, abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. 20.409 eleitores estão autorizados a votar no município. E depois do intervalo, cuidado para não cair na falsa promoção do dobro pela metade na Black Friday. Dados de um site de reclamação mostram que no ano passado foram registradas 3.500 reclamações, 600 a mais que em 2016. A Black Friday no Brasil é quase um Natal antecipado para consumidores e vendedores. Mas é bom ficar atento às falsas promoções nas lojas físicas e virtuais. O conselho de especialistas é pesquisar e planejar as compras. Em caso de propaganda enganosa, veja como recorrer. Os descontos são atrativos e chamam a atenção dos consumidores. Hoje soubemos da Black Friday e viemos comprar alguns produtos já, uns presentes já adiantados. Mas a promoção da Black Friday também gera desconfiança. Para mim que eles aumentam antes para depois baixar. Eu não acho que tem, não. Este ano é a 9ª edição da Black Friday no Brasil. Apesar do pé atrás de alguns, o mês de novembro é muito esperado por consumidores e, claro, por lojistas. A expectativa é um crescimento de 19% nas vendas em relação a 2017 e ultrapassar 2,5 bilhões de reais. A cada ano a Black Friday vem crescendo, vem se tornando mais forte. É o nosso primeiro Natal. Então, não só os lojistas, mas os clientes aguardam essa data. Este aposentado aproveitou os descontos para economizar. O valor que eu paguei, se for comparar, saiu R$ 250 abaixo de preço normal de mercado. E o preço que eu paguei aqui está muito mais barato do que o preço do fabricante no site. Dados de um site de reclamação mostram que no ano passado foram registradas 3.500 reclamações, 600 a mais que em 2016. Criou até um folclore no Brasil que o Black Friday no Brasil é você pagar metade do dobro. Então a pessoa aumenta o preço e te vende pela metade. Eu acho que essa consciência do lojista tem melhorado. Como o comércio está muito ruim, essa prática eu não tenho recebido mais tantas reclamações igual era. Como provar isso? Só com pesquisa. Para evitar fraudes no desconto, o Procon de São Paulo fez pesquisa 60 dias antes da Black Friday para conferir os preços dos produtos e compará-los com os valores divulgados no dia da grande promoção. Por isso, a recomendação é que os consumidores fiquem de olho nos preços antes e durante a Black Friday. Para não entrar em roubada, a pesquisa vale tanto para compras em lojas físicas como pela internet. Juan foi precavido e no ano passado conseguiu um desconto de quase R$100 no tênis que ele estava de olho. Eu vi a promoçãozinha e como eu já conhecia o preço antes, aí quando eu comprei eu vi que estava mais barato mesmo. Aí eu falei, vou comprar e aproveitei e comprei. E se você ainda não saiu de casa para gastar no Black Friday, está só esperando para dar o horário do serviço para correr para as lojas e aproveitar as promoções, a dica é ouvir antes o que tem para dizer Humberto Valim, que é o nosso convidado de hoje, e advogado especialista em direito do consumidor. Tem dicas valiosas para a gente, né, doutor Valim? Estamos disponíveis. Vamos lá. Boa tarde. Black Friday ou Black Fraud? Boa tarde. Boa tarde. Infelizmente, no nosso país, ela está mais para a fraude. O consumidor inteligente, ele pesquisa, desconfie de uma laranja madura na beira da estrada, preços muito baixos. Provavelmente é uma fraude, você vai pagar e não vai receber. O consumidor inteligente planeja e pesquisa antes. Tem que fazer que nem a gente viu agora na reportagem, ele comprou, mas ele pesquisou alguns dias antes. Isso é uma dica importantíssima. Perfeito. Existem sites, inclusive, que monitoram o preço dos produtos durante o ano inteiro e quando chega naquele valor mínimo, você recebe um alerta. Informe-se para fazer uma boa compra. Agora, cada ano o Black Friday vem crescendo no Brasil, vem ganhando força, né? Agora vem crescendo também na mesma proporção o número de propaganda enganosa? Sim, infelizmente. O que é a propaganda enganosa? É aquela que induz um consumidor a erro. Este comerciante, esse estabelecimento, se provado que ele cometeu esse ilícito de propaganda enganosa, o seu proprietário comete um crime que
punível com multa e detenção de 3 meses até 1 ano. Importante, então, o consumidor guardar, fotografar a sua tela, quando for fazer a compra, todos os passos, tirar o print da tela para que tenha documentos, em caso de eventual reclamação, poder provar o seu direito. A pessoa foi até o shopping, se empolgou demais, comprou além do orçamento, se arrependeu quando chegou em casa com aquele monte de presente. O que faz? Pode se arrepender da compra? Como que funciona essa questão? O arrependimento, veja bem, consumidor, neste final de ano, pense que agora vai chegar o seu IPVA, vai chegar o material escolar, as despesas continuem. Faça um planejamento se você realmente pode comprar. O arrependimento em loja física não é possível. No máximo, você poderia trocar por tamanho ou cor diferente. Já na compra online, em regra, você tem 7 dias. 7 dias a partir do momento da compra, você pode devolver sem nenhum ônus. E passagem aérea é diferente, desculpa, perdão. Sim. Passagem aérea tem um detalhe também. Passagem aérea, consumidor, passagem aérea, a regra é diferente. Você tem 24 horas. Comprou, errou o trecho, errou o horário, não se preocupe. Você tem 24 horas para cancelar aquele bilhete e receber o estorno integral da mesma forma que você pagou. Agora, vamos dar mais uma dica para o consumidor não cair em armadilhas, que é o chamado gatilho mental. O senhor explicava há pouco, né? Que estratégia é essa? Olha, os grandes grupos, na verdade, o nosso país é dominado por pouquíssimos fornecedores. Aparentemente, existem várias lojas virtuais, mas só os nomes que mudam. Quem está por trás são únicos fornecedores. E no site existem muitas técnicas, tipo, você clica naquele produto desejado, é aquele iPhone, aquele celular, aquela geladeira que está barato. Quando você clica, não aparece tela nenhuma, e quando você volta, aparece lá esgotado. Curioso que se você repetir esse procedimento nas mesmas lojas dos grupos, sempre vai aparecer disponível e na hora esgotado. É um gatilho mental para aquele consumidor se sentir frustrado. Já que eu estou aqui, fui passado por outros, eu vou acabar comprando. Então, consumidor inteligente, ao navegar, coloque o modo anônimo. Esse modo anônimo de navegação faz com que essas lojas não tenham o perfil de que você já clicou, que não clicou. Pense nisso. E pode esse tipo de prática? Infelizmente, não pode e é praticado. Procon, Ministério Público, deve averiguar, tem condição de ser monitorado esses grandes grupos. É propaganda enganosa, dizer que tem um produto e na hora que o consumidor clica, esgotou-se. Essa técnica não vale. E é também uma técnica que é muito usada, você procura uma coisa, daqui a pouco toda vez aparece ali no seu e-mail aquela propaganda, né, que eu estava explicando. Essa técnica é de que o consumidor, quando você está na internet no modo identificado, ou seja, aparece lá o seu nome, todo o seu caminho ele é rastreado, até o tempo que você ficou olhando no produto. Ou seja, entre sempre no modo anônimo. Todo navegador tem. Este modo anônimo não permite que a empresa, aquela loja virtual, monitore o seu comportamento, porque esse seu comportamento monitorado é o que eles têm de mais precioso para vender, às vezes, o que você não quer e não precisa. Ok, doutor Humberto Valim, mais uma vez, obrigada pelas informações valiosas. Muito obrigado, doutor. Foi realizado nesta semana em Porto Alegre o júri popular de Ricardo Jardim, acusado de matar a própria mãe, Vilma, de 74 anos, e concretar o corpo dentro de um armário feito sob medida. Os crimes teriam ocorrido entre abril e maio de 2015 no apartamento onde moravam, na capital gaúcha. O réu foi condenado pelo júri da capital. A pena foi estabelecida em 27 anos de reclusão em regime inicial fechado pelos crimes de homicídio duplamente qualificado, motivo torpe e meio cruel e ocultação de cadáver, e 1 ano de detenção por posse ilegal de arma de fogo. O delito foi reconhecido como hediondo pela magistrada. Ele encontra-se preso desde meados de 2015 no Presídio Central e não poderá apelar em liberdade. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios abriu um inquérito civil público para investigar suposto incidente de segurança envolvendo o banco de dados da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Foram expostos dados pessoais como nome, RG, CPF, sexo, data de nascimento, endereço, e-mail e telefone. Mais de 34 milhões de brasileiros foram afetados. Serão apurados o possível vazamento das informações e as responsabilidades pelos danos eventualmente causados. Os dados pessoais estavam disponíveis em um banco de dados aberto e não criptografado. E depois do intervalo, que tal adotar uma cartinha de Natal? Esse ano são mais de 17 milhões de pedidos de crianças carentes.
É uma paz, assim, é um alívio dentro do coração da gente de conseguir fazer uma coisinha que seja, uma coisinha pequenininha. Já dá uma felicidade imensa. A primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho considerou nulo o pedido de demissão de um auxiliar de eletricista que estava aposentado por invalidez. De acordo com o processo, o auxiliar de eletricista das Centrais Elétricas do Pará, CELPA, alegou ter sido despedido pela empresa enquanto estava aposentado por invalidez. Em defesa, a empresa alegou que a rescisão contratual teria sido uma iniciativa do próprio empregado. O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, ao julgar o caso, negou o recurso do auxiliar. Para o TRT, não houve prova de fato que invalidasse o pedido de demissão do profissional, inclusive homologado por sindicato. Para o regional, o empregado teria o direito de rescindir o contrato, mesmo com a suspensão motivada pela aposentadoria por invalidez. Ao julgar o recurso do profissional ao TST, a primeira turma observou que a aposentadoria por invalidez não é causa de extinção do contrato de trabalho, mas de suspensão, provocando apenas a interrupção das obrigações principais do contrato de trabalho, como a prestação dos serviços e o pagamento de salários. Além disso, a aposentadoria por invalidez pode ser revista a qualquer tempo. Assim, não há como reconhecer a validade da rescisão contratual, ainda que o empregado tenha formulado o pedido de demissão, por se tratar de direito irrenunciável. Por unanimidade, a primeira turma anulou o pedido de demissão do profissional, restabeleceu o plano de saúde e determinou a restituição dos valores gastos pelo empregado com o tratamento da doença. Fim de ano chegando, você quer fazer a alegria de uma criança nesse Natal? 17 milhões de cartinhas de meninos e meninas carentes estão nos Correios, à espera de uma boa ação. O Natal vai se aproximando e as crianças já ficam na expectativa pelos presentes. E para muitos adultos, esta é a melhor hora de fazer a alegria dos pequenos. Tassiana participa do projeto Papai Noel dos Correios há 4 anos. Desta vez, o hábito de ler e escolher as cartinhas numa agência em Brasília consumiu quase a manhã inteira. É uma paz, assim, é um alívio dentro do coração da gente de conseguir fazer uma coisinha que seja, uma coisinha pequenininha. Já dá uma felicidade imensa. A campanha nasceu com a iniciativa dos empregados dos Correios, que durante a rotina de trabalho recebiam as cartas destinadas ao Papai Noel, mas sem endereço. Muitos ficavam sensibilizados, adotavam as cartinhas e enviavam os presentes. Com o passar do tempo, a ação cresceu e se tornou um dos maiores projetos da instituição. A campanha está na 30ª edição. Desta vez, chegou a marca de 17 milhões de cartinhas de estudantes de escolas públicas de até 10 anos e de crianças de instituições parceiras, como creches, abrigos e orfanatos. O empresário Tiago Lemos também selecionou algumas cartinhas. Eu gosto muito um pouco de ler o que a criança pede, né? A gente sensibiliza até com o texto que ela escreve aqui, né? Então eu vejo muito isso também, mas os brinquedos aqui são diversos, né? Tem de tudo, né? Esta advogada explica que quem quiser também pode participar de programas do governo local e apadrinhar as crianças que escreveram para o Papai Noel. Essas cartinhas, o apadrinhamento, o que ele significa? Mudar vidas, realizar sonhos, espalhar alegria, né? Nós temos que fomentar a solidariedade, mas não só no Natal, eu acho que o ano inteiro, porque essas famílias o ano inteiro precisam de ajuda. Quem quiser ajudar pode ler a cartinha antes de decidir para escolher o presente que cabe no bolso. Os pedidos mais comuns são bola, chuteira e carrinho de controle remoto. Mas não é sempre que as crianças querem brinquedos. Graciele é gerente de atividade dos Correios e não esquece a carta mais emocionante que leu até hoje. Foi uma carta que a criança pediu... que os pais dela, ela é realmente emocionante, que os pais dela fossem felizes. É um presente que, infelizmente, a gente não pode contribuir, né? Mas foi uma das cartinhas que mais me emocionou, porque ela não pediu nada físico, né? Ela pediu uma coisa para a família, assim, um sentimento.
E para adotar uma cartinha é só acessar o site blog.correios.com.br/Papai Noel dos Correios. As datas, locais e horários da campanha podem variar em cada estado. E por hoje, o Jornal da Justiça, primeira edição, fica por aqui. Obrigada pela companhia e até segunda. Uma boa tarde e uma ótima semana. Tchau. Thank you.